Olá, boa tarde para você. Agora são 4 horas e 53 minutos, 4h53. Nós estamos chegando aqui pela Rádio do Pinga Fogo com o nosso momento de fé, o nosso momento de oração. Aquele momento onde a gente para um pouquinho para conversar com Deus, a gente para todos os nossos compromissos aqui para a gente poder refletir um pouco e conversar sobre a nossa fé, sobre a nossa devoção em Deus, a nossa esperança que está nele. E hoje o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão é: Ele está à porta. Ele está à porta. É baseado no que está escrito no livro de Apocalipse. Até eu trouxe anotado aqui, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é o livro das revelações, né? A Bíblia diz assim, ó: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Para você que está acompanhando o programa, eu sugiro para você o seguinte: hoje, pare um instante. Para um pouquinho o que você está fazendo, respira fundo e ouça. Escute com o coração. Você consegue escutar? É a voz do Mestre, é a voz de Jesus, batendo na nossa porta, batendo na porta da nossa vida. Mas não com estardalhaço, não com força, mas com amor, com ternura. Jesus está à nossa porta batendo com esperança também. Sabe, gente, quantas vezes nessa nossa correria do dia a dia, nas lutas que a gente enfrenta todos os dias, né? Nas dores silenciosas, aquela dor que ninguém vê, passando por dificuldades, passando por problemas que às vezes as pessoas nem imaginam. Quantas vezes nós estamos tentando ser fortes por nós mesmos? Quantas vezes a gente está tentando dar conta de tudo, a gente tenta se manter firme, a gente acha que a gente vai conseguir, que a gente vai ser exemplo de pai, exemplo de mãe, a gente vai ser guerreiro. Mas a verdade é que tem uma hora que o fardo pesa. Tem momento que a gente passa por algumas dificuldades e a gente sente o tamanho da responsabilidade, a gente percebe que o fardo fica pesado. E aí nessa hora que a alma da gente grita. É nessa hora que a gente sente o peso realmente. Mas é nesse momento também que Jesus se aproxima de todos nós. Só que ele não invade, não. Ele não força a entrada. Ele bate, ele chama. E sabe por quê? Porque ele sabe que sem ele nós vamos desabar. Porque Jesus sabe que sem ele nós não conseguimos sequer permanecer de pé. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Jesus. E sem ele, essa fé que você ainda tem, essa fé que eu ainda tenho, mesmo passando por problemas, por dificuldades, sem Cristo nós estaríamos perdidos. Porque nós dependemos dele. E sabe, essa dependência que nós temos de Jesus não é fraqueza, não. Não significa que a gente não tem força e precisa da força dele, não é só isso. Depender de Jesus é sabedoria. É entender que só com ele a nossa vida tem sentido.
Só com Ele a paz volta para a nossa casa. Só com Ele a cura para a alma. Só com Ele nós encontramos o alívio para o coração. E nessa tarde, Jesus quer entrar na sua vida. Sim, Jesus quer entrar hoje na sua vida. Não para julgar o que eu faço, a vida que eu levo, mas Ele quer entrar para poder cear com a gente, para dividir com a gente o pão da paz, o vinho da alegria, o alimento da esperança. É por isso que Jesus está à porta e está batendo. Só que tem um detalhe nessa história toda. A chave que abre o meu coração, o seu coração, está conosco mesmo. Sim, a chave está em nossas mãos. Por isso hoje, abra a porta hoje. Hoje, diga: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Entregue hoje o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Para de lutar sozinho. Para de enfrentar as dificuldades sozinha. Entrega na mão do Senhor. Aceite depender de Jesus, porque Ele nunca falha. Hoje pela manhã eu fiz uma mensagem lá nas minhas redes sociais. Eu convido você para me seguir, inclusive. É eu.Márcio Gomes, lá no Instagram, Facebook também. eu.Márcio Gomes. E vindo para cá hoje, para a rádio pela manhã, para trabalhar, eu estava refletindo sobre isso. O quanto às vezes Jesus fala com a gente, só que a gente é muito teimoso. A gente quer ter razão em tudo e deixa de lado as orientações de Cristo. Eu falei lá da passagem de Mateus 8, quando Jesus está no barco e fala para os discípulos: descansem, ou seja, fiquem tranquilos. Mas eles se apavoram porque a dificuldade vem, o barco começa a balançar, a tempestade é muito forte. Mas Jesus, que tinha dito: descansa. Poxa, Jesus está no barco, Jesus estava junto com eles e tinha dito: descanse, mas eles não, ficaram preocupados porque o problema veio. É assim comigo e contigo. Cristo está com a gente. Ele recomendou para mim e para você: descanse. Mas nós estamos ficando descansados? Não, nós estamos ficando apavorados porque o problema bateu na nossa porta. Mateus 26 fala também do momento que Jesus chega no Getsêmani. Isso é um pouco antes dele ser capturado. Capturado não, ser preso. Jesus não foi perseguido, ele não fugiu de ninguém. Ele foi orar no Getsêmani. Ele pediu para os discípulos: fiquem aqui e orem ao Pai. Ele foi falar com Deus. Quando ele voltou, os discípulos estavam orando? Não, eles estavam dormindo. Era tão mais fácil ouvir a voz de Cristo, entender que com Jesus tudo é mais fácil, que com Jesus nós estaremos indo pelo caminho certo, correto e sem erros. Que a gente possa ouvir um pouco mais da voz do Senhor e principalmente entender que Ele está à porta e Ele bate. Ele não entra, Ele não invade, Ele bate. Abrir o coração para que Ele possa entrar. Aí é uma tarefa, uma missão minha e sua também. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Hoje é dia de nós abrirmos o nosso coração, dizendo: Senhor Jesus, entra. Toma conta de tudo, Pai.
O Senhor tem liberdade para agir na nossa vida, Pai. Fique à vontade, Jesus. Que Deus possa te abençoar e te dar a sabedoria, para que a gente possa entender o desejo de Jesus, a vontade dele, e que possamos estar cada dia mais no centro da sua vontade. Fique em paz. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho que está voltando e do Espírito Santo que habita em ti. Amém. Amém. E amém. Nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pegar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem